Mesmo que você não saiba desenhar, fazer um personagem inesquecível como um Sans é bem mais simples do que parece. Porque o que torna um personagem realmente interessante não é só a aparência ou quão visualmente detalhado ele é. Exemplos disso são o próprio Mob com aquela arte ridiculamente feia do mangá, e até mesmo os canais de animação aqui do Brasil. O que eu tô falando aqui é da narrativa por trás do personagem. Mas relaxa, você não precisa ser um escritor profissional ou fazer uma faculdade de literatura para compor uma boa narrativa. Se você seguir essas 3 dicas que eu vou te passar aqui hoje, você já vai conseguir criar um personagem realmente interessante para contar as suas histórias. Contudo, não adianta nada só ouvir as dicas, você também precisa se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre ser notificado quando sair um vídeo novo sobre o processo criativo e alguns desafios de arte. Então a primeira coisa que você tem que fazer para criar bons personagens é definir a sua personalidade e, se for uma Oak, exagere pra um caramba. Lembrando que a personalidade também reflete na roupa. E por sinal, é bom você procurar um movimento. Eu deixei na tela o que é um movimento, poder ter referências do que você está imaginando pro seu personagem, pra ele ser bem coerente. Para facilitar essa parte, eu recomendo que você utilize esses 5 critérios na hora de criar o seu personagem. Ele é assim, e odeia tal coisa, e gosta disso, que se veste desse jeito. Acreditando nisso, Foi mal aí, na realidade são 6. E o sexto é, tem tal cor. e por sinal, pode parecer complicado fazer isso tudo que eu falei aqui, mas relaxa, porque um bom exemplo, pera aí, eu vou testar vocês com uma coisinha que o Pokémon faz muito bem. E vai por mim. Você vai entender o porquê eu vou fazer isso daqui daqui a pouco. Quem é esse personagem? Ele é preguiçoso, que gosta de rosquinhas e cerveja, odeia ir trabalhar e, principalmente, odeia quando seu filho faz cagada, acreditando que a lua é um queijo e se veste como um americano normal, com blusa branca e calça azul. Não tem cabelo e tá um pouco acima do peso. Vou te dar um tempinho para você poder pensar e escrever nos comentários quem que você acha que é. No caso aqui, a gente está falando do Homer, logicamente, né? Mas se você for uma pessoa atenta, percebeu que falta algo na personalidade dele? Algo bem importante que determina como as atitudes dele vão afetar a história. Mas antes de contar isso, é bom pedir seu like também. A segunda coisa mais importante da criação de personagem, ou Oak, é definir o seu papel na história. A forma clássica de determinar isso é com esse modelo. Ele é o protagonista, um figurante ou um antagonista? Olha, é bem clássico, mas definir isso é de extrema importância para determinar o grau de importância dele na história. Mesmo que seja um mundo só de piadas episódicas, você não sabe o que é coisas episódicas, tá aí também. Ou histórias de sua própria vida, porque um ponto extremamente importante na hora de definir o papel de um personagem ou que é que existe um subpapel também, que ele pode exercer depois que você determina o seu grau de importância na história. Com um modelo clássico, se você não lembra, só voltar um pouquinho no vídeo. Eu particularmente gosto de pensar no subpapel como se fosse o emprego do personagem, mesmo que isso varie de história para história. Exemplos muito bons disso são o youtuber Dinossauro com o seu papel de narrador da própria vida e seu amigo, porque ele está contando acontecimentos que aconteceram na vida dele para um amigo, que no caso é você. E um exemplo de jogo é o próprio Sans, que eu falei aqui no começo, que o papel dele é bem ambíguo. Olha isso, ele é um alívio cômico, um vigia e quem quebra a quarta parede como um guardião. E sim, o personagem pode ter mais de uma função, dependendo da profundidade dele. Falando em profundidade, a próxima dica define se o seu personagem vai ser interessante ou chato e descartável, mas também depende de muitos fatores. Então já deixa seu like se você não fez isso até agora, porque essa próxima dica, sério, é cabulosa. Que é definir a motivação do seu personagem, ou no caso, o que ele busca e por que essa busca é tão importante para ele. Não parece, mas até youtubers de animação colocam um objetivo final em suas representações e histórias, mesmo que seja de forma intrínseca. De novo, olha aqui, ó, você pode saber o que é intrínseca, porque isso mostra o motivo do personagem agir da forma que ele age, mas depende do peso do objetivo para ele. Exemplo simples e complexo disso é o Rick, com aquela busca que ele tem pelo Rick Prime, por ele ter ele cometido não vivo na filha e também na esposa dele, né? Ele tem essa meio que busca. Por isso que ele age de um jeito meio desconexo com a realidade, também muito no foda-se, tipo assim, eu vou viajar e tal, 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 tal. O motivo principal disso é justamente por essa motivação e também por ele entender que existem vários multiversos, então ninguém importa. E agora um exemplo um pouco mais simples disso é
o Torajo. Pelo incrível que pareça, eu vou falar do Torajo aqui. Que, no caso, a premissa dele e também o objetivo é coletar uma energia que nós, seres humanos, geramos quando assistimos um vídeo dele e nos entretemos. Assim ele consegue se manter vivo e nos entreter, além de ganhar uma boa quantia de grana. Mas essa seria a premissa dele. É claro que tem uma coisa mais complexa, eu não tô acompanhando hoje em dia mais, e um termo de algo um pouco mais simples seria isso. Com tudo isso, ainda falta definir a aparência do seu personagem, como será o mundo onde ele vive, como você vai compor as histórias de modo que realmente sejam interessantes, porque só um personagem interessante não salva uma obra inteira, ouviu Jujutsu Kaisen? Além do próprio estilo de arte que a sua obra vai ter, se vai ser cartoon, vai ser anime, vai ser realista ou vai ser só letras mesmo. Lembrando também do tempo onde a história vai se passar. Mesmo com tudo isso daqui, não dá para eu falar num único vídeo. E é exatamente por isso que eu fiz uma busca demorada para um caramba para te ajudar com essa parte. E encontrei o melhor livro de criação de personagem aqui do Brasil, que é o livro de criação de personagens do Thiago Sparks, que além de ensinar a criar personagens como o próprio nome sugere, ele também ensina de maneira prática como estruturar a sua história para realmente entreter o espectador, além de se aprofundar mais nas partes de design e também a própria questão narrativa do personagem. Mesmo que você só queira animar a sua vida, recomendo adquirir esse livro, porque além de passar isso tudo, ele também passa dicas muito importantes para quem tem um genuíno interesse de desenhar. Tudo isso por apenas R$70, no primeiro link da descrição e no comentário fixado. É isso, muito obrigado por ter chegado até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!